queridos e queridas, eu sou a Kika do Cozinha da Kika e você está ouvindo Entre Talheres. Fica, vai ter bolo. Roda a vinheta. Entre Talheres. Ai meu Deus, uma vinheta, que coisa linda, tô emocionada. Obrigada! No episódio de hoje eu vou dar algumas dicas para você fazer um bolo bacaninha. Primeiro a gente vai falar sobre os ingredientes. Quando você vai usar os ingredientes secos, farinha, fermento, açúcar, cacau, chocolate, é bacana dar uma peneirada antes de colocar na massa. Porque além de dar leveza nos ingredientes, você não corre o risco de ter alguma coisa estranha. Uma formiguinha no seu açúcar. E sempre que você for fazer um bolo, mesmo que a receita não peça, coloque uma pitada generosa de sal. O sal vai realçar o sabor dos outros ingredientes e vai deixar o bolo mais doce, por incrível que pareça. Se o bolo for de chocolate, você pode substituir o sal por uma pitada generosa de bicarbonato de sódio, que além de tudo ainda vai realçar a cor de chocolate. E sempre usar todos os ingredientes em temperatura ambiente para o seu bolo não solar. Então, uns 20 minutinhos antes de começar, tira o ovo, o leite e a manteiga da geladeira, deixa entrar em temperatura ambiente e aí você coloca na massa. Algumas receitas, principalmente o bolo de cenoura, pedem até uma xícara de óleo para um bolo. É muito óleo. É tanto óleo que o trigo só vai absorver uma quantidade. O resto vai deixar a sua massa oleosa, né? Óbvio. Além de ser um desperdício de óleo, você está colocando calorias desnecessárias na sua receita. Toda vez que a receita pedir uma xícara de óleo, você pode tranquilamente substituir por um terço, metade da xícara, que a sua receita vai dar certo. E não custa lembrar que a gente coloca a massa crua na forma até metade ou no máximo 2/3, que é para o bolo, a hora que ele crescer, não vazar da forma, não sujar o seu forno. Porque é um saco limpar a forno, né? Vamos combinar. Quando você usa principalmente uma forma redonda, daquelas com furo no meio, ao invés de untar e enfarinhar, você pode usar açúcar no lugar da farinha. Então você unta normalmente com a manteiga, passa o açúcar no lugar da farinha. Isso vai deixar a casca do bolo mais saborosa, mais bonita, mais brilhante. E não vai ficar aquela marca feia da casca de farinha em volta do seu bolo. E se for um bolo de chocolate, você pode usar chocolate em pó ou cacau no lugar da farinha e no lugar do açúcar, que é para o bolo ficar mais bonitão. Se você for usar uma assadeira retangular, o papel manteiga é mais prático do que untar e enfarinhar. Ele faz menos sujeira para lavar a assadeira e o bolo fica mais bonito, o resultado final do bolo fica mais bonito. Você pode passar um pouquinho de manteiga no papel manteiga, manteiga no papel manteiga, é isso mesmo, para o bolo soltar bem e não correr o risco de quebrar. Principalmente se você for desenformar o bolo ainda quente. Essa dica do papel manteiga na assadeira é especialmente bacana se você vai rechear o bolo. Assim que o bolo sair do forno, se ele formou aquela barriga, cresceu só no meio e não cresceu nas laterais, você já vira ele quente em cima de um tabuleiro de ponta cabeça. A barriga para baixo e o papel manteiga para cima. E deixa ele esfriar desse jeito. Assim ele vai ficar lisinho na hora de rechear. Você não vai precisar ficar cortando com a faca para alinhar e aí começa a soltar farelo, já vira aquela bagunça, né? Além disso, enquanto esfria, o papel manteiga protege o bolo para ele não ressecar a massa. E falando em rechear bolo, a gente sempre recheia o bolo com tudo frio. Recheio frio, massa fria, cobertura fria. Primeiro você faz o recheio e deixa lá na geladeira. A massa, pelo menos 3 horas em temperatura ambiente para esfriar. A gente vê em reality show, né? O povo tem 1 hora para fazer um bolo de 5 andares, com recheio, cobertura e um bonequinho no topo. Cara, isso é reality show. Vida real, você se planeja se você tem que fazer um bolo. Começa um dia antes, faz o recheio um dia antes, deixa a cobertura pronta. Aí vai depender da receita, se a receita permite essa antecipação. Mas sempre se planeje se você tem que fazer um bolo recheado. E não é impressão sua, o bolo recheado fica mais gostoso conforme o tempo vai passando. Mas isso acontece porque as bactérias que estão ali estragando o seu bolo não deixam ele com gosto ruim. Então aquele bolo que já está há 4 dias lá na geladeira, do aniversário do seu sobrinho, que foi no sábado passado, esquece, vai pro lixo, porque você vai ter uma contaminação alimentar com ele. Então para o seu bolo recheado durar um pouquinho mais, não use nem guaraná, refrigerante e nem leite fresco puro para regar a massa na hora de montar. É sempre bom regar a massa com uma calda para ela ficar úmida. Aí você pode fazer uma caldinha fervendo açúcar, água e especiarias para regar o bolo na hora de montar. Sobre a temperatura do forno, a não ser que a receita seja muito específica e mande você colocar o bolo dentro do forno desligado, o forno tem que estar sempre pré-aquecido. Vai começar a receita? Liga o forno e deixa ele lá pré-aquecendo quietinho.
E bolo é uma coisa que tem toda uma memória afetiva, né? A minha avó fazia um bolo com Fanta na massa. Hoje em dia a gente não usaria refrigerante para não deixar o bolo doce, não deixar o bolo artificialzão. Mas é uma receita que eu perdi, não tenho mais, ninguém da família tem essa receita. E eu sinto muita vontade de reproduzir esse bolo em casa. Lá no Cozinha da Kika tem várias receitas de bolo, mas eu quero saber de você. Qual a sua receita de bolo preferida? Qual a receita de bolo que mais te desperta uma memória afetiva? Conta pra gente! O podcast Entre Talheres está nas redes sociais, no Twitter como @entretalheres, Instagram, Facebook, podcast Entre Talheres. E o Cozinha da Kika, cozinhadakika.com.br, você me encontra em todas as redes sociais como Cozinha da Kika. Até o próximo episódio, um beijo!